Eu gostaria de convidar a igreja para nós lermos o Salmo 133. Salmo 133. Nós já cantamos esse salmo aqui hoje, um salmo muito conhecido, que diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos ler todos juntos, só o primeiro versículo, pode ser? Que diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre união. O que é união? Nós sabemos que união é diferente de reunião, não é mesmo? As pessoas, elas se reúnem por motivos aleatórios. Elas podem se reunir para assistir um jogo de futebol, podem se reunir para assistir um show de música, e podem se reunir na igreja também aos domingos, né? Mas quando nós falamos sobre união, união envolve algo mais sério, algo mais forte, envolve um compromisso. Normalmente as pessoas, elas se unem quando elas têm um propósito em comum, né? A gente vê que as pessoas, elas se unem quando elas querem começar uma empresa, um negócio, uma sociedade, né? Existe algo ali que mais forte que envolve aquelas pessoas. As pessoas, elas também se unem quando elas querem defender uma causa política ou para começar uma obra de caridade, né? E há aqueles também que se unem por causa do dinheiro, né? Eu que entendo um pouco do mundo da música, eu já vi várias histórias de bandas em que os membros da banda, eles não se suportam um ao outro. Não conseguem olhar para a cara um do outro. Mas juntos eles ganham muito dinheiro. E às vezes separados eles não conseguem ganhar o mesmo tanto de dinheiro, né? Então eles se suportam. A verdade é, irmãos, é que as pessoas, elas se unem por diversos motivos. Seja por motivos bons ou por motivos ruins. Seja por motivos nobres ou não. E quando nós falamos de igreja, será que nós estamos de fato unidos? Ou nós estamos apenas nos reunindo aos domingos? Será que a nossa união, ela se limita a um dia, um horário e um local? Ou será que são laços invisíveis que a gente nem precisa estar junto, mas a gente sabe que está unido com os nossos irmãos da igreja, como irmãos da igreja, né? O que é que nos une como igreja? Porque normalmente, né, quando a gente fala de igreja, o que nos une é a fé em Jesus Cristo, né? Todos nós professamos a mesma fé em Jesus Cristo. E quando a gente olha para o nosso contexto aqui, da nossa igreja, né, existe algo ainda mais especial, características ainda mais especiais que nos unem. Nós somos uma igreja de língua portuguesa em Roterdã, né? Nós somos aqui, quando a gente se reúne aqui, a gente vem para celebrar a nossa fé em Jesus Cristo, mas a gente vem também para celebrar a nossa cultura. A gente vem para falar português, né? Tem gente que durante a semana trabalha falando outro idioma, né? Seja inglês ou holandês, e às vezes é aqui na igreja onde ela se encontra novamente com a cultura, com a língua mãe.
independente dos sotaques, né? Aqui nós temos diferentes sotaques, cabo-verdianos, portugueses, baianos, né? No Brasil, cada lugarzinho tem um sotaque diferente. Então, o nosso encontro aqui também tem algo muito especial, né? E para muitas pessoas isso é muito importante. Muitas pessoas têm dificuldade em se adaptar a um novo idioma, a uma nova língua. E a igreja proporciona isso para as pessoas. A minha esposa Arissa, ela fala que ela só consegue ser crente orando em português. Teve uma época que a gente não conseguia frequentar os cultos lá da CCA, em Amsterdã, que é aos sábados, né? E a gente procurou alguma igreja internacional para participar. E não é a mesma coisa, né? Eu acho que quando a gente tem essa conexão com a nossa língua mãe, parece que a nossa conexão com Deus é mais fácil da gente se expressar, né? Diante de Deus e diante dos irmãos. Então isso é realmente algo muito especial, né? Mas a verdade, irmãos, é que quando a gente fala de igreja, nada disso faz sentido se o que nos une não é o amor ensinado por Jesus Cristo. Nada disso faz sentido se o que nos une não é esse amor que nós cantamos aqui. Porque da mesma forma que nós temos características que nos unem, que nos ligam, nós também temos muitas diferenças, né? Nós temos diferenças culturais, nós temos diferenças de comportamento, de temperamento, de personalidade, diferenças de opinião, de visão política. Chegando agora às eleições lá no Brasil, essas opiniões ficam afloradas, né? E causa muita separação, muitas vezes. Então, por isso que o amor de Jesus tem que ser aquilo que nos une, né? Para que a gente possa, de fato, aprender a olhar para o outro com amor, independente das diferenças. E sabe, irmãos, quando eu olho aqui esse Salmo 133 que nós lemos, ele expressa muito do que eu sinto aqui, quando eu chego aqui nessa igreja. Eu já repito isso aqui desde quando eu cheguei aqui, né? Que toda vez que eu participo do culto aqui, eu sinto esse sentimento bom e agradável, esse sentimento de união, né, entre os irmãos. E quando alguns amigos meus vêm visitar, eles falam: nossa, eu sinto é diferente, né? É um ambiente agradável, um ambiente bom, as pessoas se respeitam. E eu digo isso não só para puxar o saco dos irmãos, né? Mas é porque é algo sincero e porque é algo que nós temos que zelar. Porque muitas vezes é raro. Existem igrejas em que o ambiente é tóxico. As pessoas chegam querendo buscar um acolhimento, uma palavra, e saem de lá constrangidas. O olhar de julgamento. Então isso é algo que nós devemos zelar. É algo que nós devemos buscar. A união deve buscar, né? E analisando um pouco do contexto aqui do Salmo 133, a gente percebe que tem umas lições muito importantes aqui para nós como igreja e como povo de Deus. Esse salmo, ele foi escrito por Davi e ele é chamado de cântico de peregrinação. Você pode ver talvez aí na sua Bíblia, você vai ver escrito em cima lá, cântico de peregrinação, porque 3 vezes ao ano o povo judeu, eles saíam das mais diversas localidades lá em Israel, ia até Jerusalém, que era o lugar onde eles prestavam os seus sacrifícios, o seu louvor, a sua adoração a Deus. E às vezes eles ficavam dias caminhando, né, em grupos. E eles iam cantando salmos.
celebrando esse momento de adoração a Deus, de união do povo. E esse é um desses salmos, por isso que ele é chamado de Cântico da Peregrinação. E não se tem muita certeza, mas os estudiosos, eles dizem que tudo indica que esse salmo ele foi composto por Davi no momento em que ele assumiu todo o reino de Israel. E aí a gente vai precisar lembrar um pouquinho da história de Israel para poder entender a força do que ele está falando aqui, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver que quando Josué conquistou a terra prometida, ali juntamente com o povo, a terra foi dividida em 12 tribos, que eram as 12 tribos descendentes dos 12 filhos de Jacó, né? E nesse período, Israel ele era governado por juízes. Em cada região tinha um juiz, alguns conhecidos como Gideão, Sansão, Jefté, Débora, até o próprio profeta Samuel, que ele era profeta e também juiz. Mas a história nos mostra que a maioria desses juízes, eles foram maus aos olhos de Deus. Alguns foram bons, mas a maioria não foi bom aos olhos de Deus. Eles não andavam nos caminhos do Senhor. Eles criaram muita confusão. Eles não obedeciam ali as ordenanças do Senhor, né? E isso criava muita intriga entre o povo. E até que o povo pediu por um rei. Eles viam que os povos em volta tinham um rei, e eles falavam, bom, um rei vai organizar isso aqui. E esse não foi o plano inicial de Deus, mas ele acabou cedendo um rei, que foi Saul, né, o primeiro rei de Israel. Mas Saul ele também não andou nos caminhos do Senhor. Ele deixou que a sua ambição, que a sua vaidade tomasse o seu coração, e ele acabou também sendo retirado do seu cargo, e Deus escolheu Davi, o homem considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas a vida de Davi não foi nada fácil. A gente vai ver na história que ele sofreu várias injustiças por parte do rei Saul. Foi muitos anos de luta. E aí Saul morreu, e então Davi foi escolhido como o rei da tribo de Judá, mas as outras 11 tribos não queriam Davi como rei, e escolheram um dos filhos de Saul para ser o rei, Isbosete. E ali o reino estava dividido, né? Era a tribo de Judá e as outras 11 tribos. E depois de muitos anos de conflitos, de guerras, de sangrentos, finalmente a tribo de Judá ela venceu as outras 11 tribos, e Davi finalmente foi escolhido como o rei de toda a nação. E pela primeira vez a paz foi estabelecida. Pela primeira vez Israel estava de fato unificado, né? E a Bíblia nos diz que Davi ele foi um rei excelente. Ele foi um grande herói nacional. Ele andava nos caminhos do Senhor, ele fazia tudo aquilo que o Senhor lhe ordenava. E durante o seu governo, um novo tempo se iniciou, de fato, né? Eles viviam ali em paz, em harmonia. Se antes eles tinham intrigas entre as tribos, agora eles tinham paz e harmonia. E eles puderam experimentar grande prosperidade. Prosperidade financeira. Eles ganhavam as guerras e aumentavam o território. E principalmente prosperidade espiritual. Porque ali Davi, ele não só organizou, né, a religião do país, como organizou os levitas, o coro, e o povo tinha um lugar de adoração que era em Jerusalém. As pessoas saíam das mais diversas localidades e iam até Jerusalém para prestar adoração ao Senhor. Era ali em cima do Monte Sião, onde estavam os tabernáculos, onde estavam os sacerdotes.
E mais para frente, na época de Salomão, foi lá onde foi construído o templo, que é considerada a casa do Senhor, representava a morada do Senhor, né? E foi nesse contexto que esse salmo ele foi escrito por Davi, para comemorar essa união do povo. O povo que antes vivia disperso, vivia com intrigas, vivia sem paz. Agora eles podiam desfrutar da paz. Por isso que ele diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, né? O povo ele estava indo não apenas para se reunir para um ritual religioso, mas eles estavam de fato unidos, unidos como nação. Era uma irmandade, né? Em nome de um Deus. E, irmãos, aqui eu gostaria de destacar a primeira lição desse salmo, que é: a união nos torna mais fortes. A união nos torna mais fortes. É uma expressão popular, né, que diz: a união faz a força, né? E nós estamos falando aqui da união de uma nação, mas o efeito ele é o mesmo em todas as esferas, em todos os setores da sociedade. Seja numa igreja, seja numa empresa, seja numa família, a união ela faz muita diferença. E se nós olharmos para as grandes conquistas e feitos ao longo da história da humanidade, nós vamos ver que grandes coisas aconteceram a partir da união de pessoas. Pessoas que se uniram com um propósito, né? A gente vai ver vários países que conquistaram a sua independência. A gente vai ver vários movimentos populares que conquistaram direitos, como o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, com Martin Luther King. Depois a gente vai ver o fim do apartheid na África do Sul. Pessoas que não tinham direitos e juntos eles lutaram por uma causa, né? E muitos outros, porque a união nos torna mais fortes. A gente tem até um exemplo na Bíblia, né? Que a união, mesmo quando não é para uma boa causa, quando as pessoas se unem, elas podem conquistar algo. A Torre de Babel, né, nos mostra que as pessoas se uniram para construir uma torre para chegar até aos céus. E Deus teve que interferir naquilo ali. Confundiam a língua das pessoas. Porque de fato elas estavam conseguindo alguma coisa ali, né? Porque a união realmente é algo muito poderoso, né? Agora você imagina quando as pessoas elas se unem em nome de Deus. O que pode acontecer quando as pessoas se unem para cumprir o propósito de Deus, né? E aqui a gente vai ver a segunda lição que esse salmo nos fala. A união muda o ambiente. Quando as pessoas elas estão unidas, o ambiente fica mais harmonioso, fica agradável, fica pacífico. E a gente sente isso no ar, né? O ambiente de Israel havia mudado completamente. Se antes eles viviam uma intriga, agora eles podiam experimentar de paz, de harmonia. E da mesma forma, irmãos, isso se revela nos nossos dias. Nós percebemos quando há união nos lugares em que nós frequentamos. Quando a gente chega numa igreja, a gente percebe se aquela igreja é unida ou não, né? Quando a gente chega numa empresa, a gente percebe se ali há tensão no ar, se ali as pessoas estão tensas ou não, se é um ambiente harmonioso. A gente percebe isso nas famílias, né? Quando vai chegando o Natal, a gente logo pensa, né? Será que esse encontro com a nossa família vai ser um momento harmonioso ou a gente vai sair de lá fervendo de raiva, né? São nessas horas que nós sabemos se ali há união mesmo ou não, né?
Por isso que a união é algo precioso. A gente vê num casal, por exemplo. Quando um casal é unido, isso se reflete diretamente na vida dos filhos, no temperamento dos filhos, nas reações, né? Por isso, irmãos, que a união é algo que nós temos que buscar. Nós temos que zelar, porque quando nós estamos unidos, como povo de Deus, como família, como amigos, nós podemos ter ali um acolhimento, mesmo que o mundo à nossa volta esteja ruim, mesmo que haja guerras, mesmo que as notícias não sejam boas. Quando nós temos pessoas que nós podemos contar, que nós sentimos essa firmeza, nós podemos sentir paz, acolhimento, né? E não há nada melhor para um pai, para uma mãe de família, depois de um dia estressante de trabalho, né, onde passa por injustiças muitas vezes, onde passa por cobranças, pressão, poder chegar em casa e poder desfrutar de um ambiente familiar, agradável, de acolhimento, de descanso. Ela sabe que ali ela vai encontrar pessoas que vão amá-la, que vão acolher, que vão proporcionar esse ambiente de paz. E é isso que nós temos que buscar nas nossas vidas pessoais e também como igreja. Proporcionar esse ambiente para as pessoas que chegam aqui. Que seja esse lugar de paz, de acolhimento, não de julgamento, não de cobranças, não de imposição, mas de acolhimento. Venha como estás. E o Espírito Santo é quem vai trabalhar, quem vai moldar e quem vai transformar a vida das pessoas. Amém? E aqui é interessante que Davi ele usa duas comparações para expressar esse sentimento de união, né? Aqui no verso 2, ele diz que é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, né? Que ele diz assim, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E Davi está falando aqui de um óleo que era muito especial. Não era um óleo qualquer. Era um óleo que foi feito a partir de uma receita dada pelo próprio Deus a Moisés. E somente o sacerdote podia produzir esse óleo. E ele era usado apenas para a unção dos sacerdotes. Era feito com um óleo raríssimo, muito caro e com 4 especiarias raríssimas também. E o texto diz que quando era derramado esse óleo, era um cheiro muito bom, um cheiro agradável, um cheiro que se alastrava por toda a comunidade. Todas as pessoas podiam sentir esse cheiro. E Davi está falando que a união dá esse efeito de trazer esse ambiente agradável, esse cheiro agradável nos lugares em que a união se faz presente. E tem também essa figura do óleo sendo derramado sobre a cabeça do sacerdote. O texto diz que era derramado sobre a cabeça e ia escorrendo pela gola, ia passando por todo o corpo até chegar aos seus pés. E esse óleo significa a unção do Senhor sobre as nossas vidas quando nós estamos unidos. O sacerdote Arão, ele era o representante de Deus para com o povo e do povo para com Deus. Então aqui o corpo do sacerdote Arão significa essa unidade, significa a igreja unida, né? Lá na frente nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo no mundo. Que nós, quando estamos unidos, nós somos um só corpo. E Cristo é a cabeça. Então, quando nós nos unimos como povo de Deus, como igreja, o óleo do Senhor, a unção do Senhor é derramada e nos une como um só. E espalha esse perfume que muda o ambiente, que melhora o ambiente dos lugares em que nós estamos. Amém? E aqui
ele faz uma segunda comparação. No versículo 3, ele diz que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E aqui é interessante porque, estudando sobre esse texto, alguns estudiosos dizem que o Monte Hermon ele é o monte mais alto, né, que fica ao norte de Jerusalém. E hoje ele está localizado na região da Síria e pode ser visto a quilômetros de distância. E ao pé desse monte existem vários alagados, né, vários lagos. E pela manhã, quando o sol bate, pega na água, né, bate na água e evapora, sai um orvalho, um vapor dali, né? E esse orvalho leva vida para toda aquela vegetação que fica em volta, que é um lugar muito seco, que não chove durante a maior parte do ano e que não teria vida se não fosse por esse orvalho. E ele leva esse orvalho, leva vida, vivifica toda essa região seca, né? E aqui é interessante porque Davi, ele fala que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E estudando sobre esse texto, eu vi que o Monte Hermon, a distância do Monte Hermon até o Monte Sião é uma distância relativamente longa, são quilômetros de distância, né? E o que ele está dizendo aqui, de uma forma poética, né? Ele está falando que esse vapor, esse orvalho, ele sai do Monte Hermon e chega até o Monte Sião e vivifica toda aquela região. Toda aquela vegetação que deveria ser seca por causa das circunstâncias, ali ela recebe vida. E que a união da igreja é como isso. Ela leva vida ao redor. Ela leva vida para além dos nossos limites. Amém? E essa é a terceira lição que eu gostaria de destacar aqui. Que quando nós nos unimos como igreja, nós não só atraímos as bênçãos de Deus para nós, mas nós também atraímos bênção para as pessoas à nossa volta, para a sociedade à nossa volta, né? Quando nós nos unimos, quando nós nos organizamos como igreja, nós impactamos vidas ao nosso redor. Vidas das pessoas que estão à margem da sociedade. Isso porque nós lutamos contra as injustiças, porque nós acolhemos os excluídos, porque nós alimentamos os famintos, porque nós perdoamos, porque nós manifestamos a graça e o amor de Deus, e aí nós levamos vida para essas vidas secas, essas vidas que muitas vezes não têm para onde recorrer, mas é a igreja de Cristo, que com a sua união manifesta esse amor, essa graça, esse acolhimento para além dos nossos limites. Amém? Vai além do nosso culto de domingo, mas vai para aquelas pessoas que recebem as nossas doações lá no Cabo Verde, ou lá no Brasil, ou essas pessoas que muitas vezes vêm trabalhar aqui na Holanda e não têm família, são sozinhas, e quando chegam aqui aos domingos, elas encontram uma família em Cristo. Por isso que a nossa união, ela não pode se limitar a esse momento aqui, mas também ser aquele laço que liga, que manda uma mensagem: você está bem? Você precisa de ajuda? Né? E isso é ser igreja. Isso é nós manifestarmos esse orvalho de vida onde nós estamos inseridos. Amém? A união da igreja, ela promove vida para além dos nossos limites. E aqui é importante a gente destacar algo, que a união, ela é uma escolha, né? Nós precisamos estar unidos, mas como eu disse no começo
Da mesma forma que nós temos características que nos unem, nós também temos diferenças, né? Nós temos diferenças de personalidade, diferenças de temperamento, e muitas vezes é difícil. Eu vim conversando com a Arissa no caminho, e a gente vê quando chega nessa época de eleição, né? As pessoas, elas brigam para defender político, elas brigam para defender uma opinião e separa a família. E é nessas horas, muitas vezes, em que nós somos confrontados com aquilo que nós cantamos, né? De nós aprendermos a olhar para o outro com o olhar de Jesus Cristo, mesmo que ele pense diferente, mesmo que ele tenha uma visão política diferente, e não só tolerar ou suportar, né? Porque existe esses dias eu ouvi uma frase que eu achei interessante. Eu sou amigo daquele cara lá só porque ele é da igreja. Porque se não fosse da igreja, eu nem olhava para a cara dele, né? Mas Jesus nos chama para sermos mais do que isso. Para nós aprendermos a respeitar as diferenças. E muitas vezes isso nos confronta, muitas vezes isso requer de nós dar outra face, caminhar 2 milhas. Requer você abrir mão para que o bem comum se sobressaia, e não simplesmente a minha opinião, aquilo que eu acho que é certo. É isso que Jesus, ele nos ensina. Amém? E com certeza, quando nós escolhemos pela união, nós zelamos pela paz, nós colheremos frutos disso. Nós vamos manifestar esses frutos no lugar em que nós estamos inseridos. Porque quando nós somos unidos, nós somos mais fortes, nós mudamos o ambiente, nós promovemos a paz e vida nos lugares. Por isso que a união, ela deve ser valorizada, ela deve ser buscada. E muitas vezes requer um esforço para que a gente se mantenha unido. E uma vez que nós nos separamos, ao contrário da união, que fortalece, a desunião, ela enfraquece e ela destrói. E essa é a 5ª lição que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui hoje. E se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos ver isso muito claro, né? Como nós falamos, Davi, ele unificou todo o povo de Israel. Israel estava próspero em todos os sentidos. E ele entregou o reino para o seu filho Salomão. E com Salomão, Israel foi ainda mais próspero, cresceu ainda mais. Foi muito abençoado por Deus. Mas quando Salomão morreu, o seu filho Roboão, ele assumiu o trono. E já havia ali um movimento popular que cobrava para que houvesse uma diminuição dos impostos. O povo estava achando que estava muito pesado as cobranças dos impostos, né? Estava muito abusivo. E diante disso, Roboão, ele foi consultar os sábios, os conselheiros do palácio. E eles deram o seguinte conselho, falaram assim: olha, eu acho bom você diminuir, porque você está assumindo o reinado depois de 2 grandes reis, 2 grandes heróis nacionais. Então, para que você ganhe também a simpatia do povo, é importante que você faça isso. Mas ele não ficou muito contente com essa ideia e foi consultar os seus amigos jovens, né? E o conselho deles foi o seguinte: não, você tem que ser um cara mais durão. Se o seu pai estava com a mão pesada, você tem que ir com a mão mais pesada ainda. E o texto diz que ele gostou dessa figura de o rei malvadão, de o rei que tinha ali um discurso agressivo, né? E foi isso que ele fez. Ele aumentou ainda mais os impostos, e ele tinha discursos muito agressivos, e com isso esse movimento aumentou ainda mais, e acabou causando ali a separação de Israel mais uma vez.
O texto diz que as 11 tribos se juntaram e formaram o reino do norte, que ficaram contra o reino do sul, que era a tribo de Judá. E eles formaram uma nova capital em Samaria, um novo lugar de adoração. E mais uma vez, a separação enfraqueceu o povo de Deus, né? Se a união ela nos torna mais fortes, a desunião ela enfraquece. E Jesus ele fala isso lá em Mateus 12, 25. Ele diz o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E de novo, irmãos, isso vale para todas as esferas da sociedade. Nós estamos falando aqui de uma nação, de um reino. Mas isso acontece também numa empresa, numa igreja, numa família, num casamento. Quando os laços que nos unem, eles não estão firmes, ou eles chegam a quebrar, todos sofrem. Não só aqueles que estão se separando, mas todos aqueles que estão em volta. Todos sofrem. A maioria das vezes, a separação ela é uma tragédia. Ela traz danos terríveis, né? E a gente vai ver que foi isso que aconteceu com a história de Israel. Essa separação, ela não foi apenas uma separação entre o povo, mas foi entre o povo e Deus. A história nos mostra que logo o reino do norte foi tomado pelos assírios, que tirou do mapa o território. E não muito tempo depois, o povo do reino do sul foi levado cativo como escravos para a Babilônia. E ali foi um tempo de muita tristeza para o povo de Israel. Um tempo sem esperança. Infelizmente, muitas vezes essa é a consequência da desunião, né? E foi nessa época em que eles estavam exilados lá na Babilônia, que muitos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, eles começaram a falar do reino do Messias, que um novo rei, descendente de Davi, ele haveria de vir para unificar novamente as 12 tribos. Mais uma vez, o povo do norte, o povo do sul seria um só povo, e ele iria libertar o povo dos seus dominadores, ele traria novamente a paz, a prosperidade para Israel. Israel seria novamente uma nação. E a verdade, irmãos, é que esse descendente de Davi, ele já veio. E ele é Jesus Cristo. Ele já está sentado no trono. Mas o que eles não sabiam é que ele não viria apenas para os judeus, mas ele viria para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele veio para todos nós. Quando nós vemos lá a carta de Tiago, no capítulo 1, ele fala sobre as 12 tribos, ele diz: Tiago, servo de Deus e de Jesus, Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. As 12 tribos aqui já não representam apenas o povo de Israel, mas representa a sua igreja, espalhada pelo mundo. Chega a mim e chega a você. Todos nós podemos ser reconciliados pelo amor de Jesus Cristo, que é esse rei, que traz esse reino de amor. Ele já morreu na cruz, ele já derramou o seu sangue. Os nossos pecados já estão perdoados, não há mais dominadores, não há mais condenação, nós somos livres em Jesus Cristo. E ele nos chama para nós desfrutarmos do seu reino no mundo. E ele nos chama para nós sermos uma igreja. E quando nós falamos de igreja, nós falamos de um povo que se une
em nome do Senhor Jesus. Um rebanho, né? Era a metáfora favorita de Jesus. Nós somos todos ovelhas do rebanho, do bom pastor, que é Jesus Cristo. E Ele nos chama para caminharmos juntos como um rebanho. Você não vê uma ovelha andando sozinha por aí. Ela sempre está junto com o rebanho. Por isso nós precisamos estar juntos, unidos, como igreja, e zelar por isso, seguindo a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Amém? E quando nós nos unimos como igreja, como povo de Deus, nós produzimos esse ambiente bom e agradável. Nós levamos vida para além dos nossos limites, como o orvalho que sai do Monte Hermão e chega até o Monte Sião, que vivifica toda aquela região. Nós, como povo de Deus, nós vivificamos o lugar onde nós estamos. Nós trazemos vida, paz, esperança. Nós espalhamos o bom perfume do Senhor Jesus pelo mundo, como óleo que era derramado sobre a cabeça, que espalhava esse cheiro que agradava a todos. Esse é o cheiro do perfume de Jesus que nós, como igreja, somos chamados para espalhar. Amém? Então, irmãos, é bom e agradável quando nós vivemos em união. E viver em união, como eu disse, não é apenas se reunir aos domingos num lugar, num horário, mas é esse vínculo que nos une, que nós sabemos que temos pessoas que nós podemos contar. E quando nós temos isso, nós assumimos compromisso. A gente vem sim participar da igreja, a gente faz um esforço para estar aqui, né? Não porque as pessoas nos impõem isso, não porque nós vamos para o inferno se não vier para a igreja, mas é porque nós manifestamos a graça, o amor de Jesus nas nossas vidas e nós escolhemos por isso, que nós somos povo de Deus. Amém? Então esse é a palavra que eu tenho para os irmãos hoje, que a gente possa zelar por essa união, como irmãos em Cristo, com compromisso com o corpo de Cristo.